a gente começa a falar, toda essa live, que vai durar 1 hora mais ou menos, ela é gravada, vai ficar no Face, e depois, em melhor qualidade, ela vai para o YouTube do IGEP, na Maravilha, página do IGEP, tá? maravilha. Então, um dia depois, ela fica lá para sempre na página do IGEP do YouTube. E a gente está começando essa live de domingo, às 18 horas, conforme nós estamos mantendo esse ritmo, toda quinta-feira às 21 horas e domingo às 18, a gente está fazendo essas lives, com o objetivo de manter a proximidade diante desse distanciamento físico, mas o distanciamento psíquico, o distanciamento intelectual, o distanciamento cultural não precisa acontecer. Eu acho que esses recursos que estão se proliferando bastante são muito interessantes para a gente manter a proximidade dos nossos professores, para manter a proximidade com os nossos atuais alunos, com os futuros alunos e com os ex-alunos, que passa de 5.000 ao todo. Então, a gente tem aí um público bem grande, por isso que essas lives estão dando 3.000, 4.000 visualizações no dia, e depois elas vão a 10, 12.000. É muito interessante, talvez também porque a gente tenha está apresentando temas bem interessantes, profundos. Bom, hoje eu estou muito feliz com mais 2 colegas, 2 professores, ambos doutores também, uma na área de comunicação, outra está doutoranda, né, na área de psicologia, a Santina, pessoas que estão com a gente no IGEP há bastante tempo e contribuindo muito. E o tema hoje, né, é um tema que fala sobre símbolo, imaginação e resiliência, que tem tudo a ver com esse campo junguiano, né, que nós trabalhamos dentro da psicologia junguiana, da psicossomática e da arte-terapia, porque são os 3 cursos que a gente o tempo todo está interagindo e integrando. Então, eu agradeço a Malena Santina, agora eu passo a voz aí para a Malena falar um pouquinho, depois a Santina, e aí a gente vai aquecendo e entrando no tema propriamente dito. Eu vou tentar ficar dessa vez um pouco mais mediando, lendo a timeline e dando meus pitacos, como sempre. E vou ficar quietinho aqui sem fazer barulho, tá bom? Obrigado. Fala, Obrigada, Malena. Val. Oi, Ok, gente. Val, obrigada. Todo mundo. Eu e a Santina combinamos de fazer um formato mais solto, né, Santina? Um bate-papo, que a live ela traz os conteúdos, a gente tem os conteúdos teóricos para trazer, mas a gente quer conversar um pouco também, então a gente está aberto também para as perguntas que as pessoas quiserem fazer pertinentes ao tema, né, que a gente está falando. Bom, resiliência, né? Vou começar a falar um pouquinho de resiliência. Resiliência é um termo que entrou muito na moda ultimamente, mas que na verdade se trata de um processo super importante e que, sobretudo para nós da área de psicologia, porque a resiliência não é apenas um trabalho de regeneração básico. A resiliência é aquilo que é preciso fazer a partir de uma grande crise. A gente sempre. Não é uma crisezinha qualquer, um chiliquezinho qualquer. Não. É uma grande crise, né? Como, por exemplo, o que a gente está vivendo agora. Então, acho que agora falar de resiliência faz muito sentido, porque uma pandemia dessa proporção, que vai deixar essa bagunça, né, que está fazendo, né, em tudo, é realmente uma situação traumática. E resiliência, então, é um processo que a gente tem que desenvolver a partir desses grandes traumas. Eu gosto muito, para falar de resiliência, do Boris Cyrulnik, que é, para mim, a grande referência em resiliência, que ele é diretor dos estudos de etologia humana da Universidade de Sorbonne, pesquisa isso há quase 30 anos, né? E ele dialoga muito proximamente com o Jung, mesmo sem falar, mas com a psicologia junguiana, como dialoga também muito de perto com a logoterapia do Franklin, né? Nessa questão do sentido, sobretudo quando ele vai falar da questão do sentido, que eu acho que é uma coisa importante para falar de imaginação, de símbolo e, sobretudo, de resiliência. E o que ele vai falar, e que eu acho muito legal, é que resiliência não pode ser em nenhum momento resignação, né? Resiliência, ela é uma ressignificação, ou seja, é uma capacidade, e aí a gente lembra das pesquisas do Maturana, do Varela, que vão falar da autopoiesis, e nesse sentido, resiliência tem muito a ver com essa coisa da autopoiesis. É uma capacidade da gente se reinventar, a capacidade do homem de inventar
e reinventar a sua própria humanidade, as suas próprias condições de vida, a sua própria identidade, o seu próprio sentido de mundo e de si mesmo, né? E nesse caso, a resiliência que ele vai colocar me parece um conceito muito bonito, porque ele vai falar de duas coisas importantes. Então, não é resignação, é ressignificação, né? Mas a resiliência não é algo também que o sujeito faça sozinho. Depende, claro, da capacidade individual de ressignificação, mas necessariamente vai depender o quê? Das histórias que somos capazes de contar juntos. Do sentido que somos capazes de atribuir juntos aquilo que está nos acontecendo ou aquilo que foi a fonte de grande dor e sofrimento de alguma maneira. E ele vai dizer uma coisa que eu acho que faz todo sentido para nós, sobretudo que trabalhamos com o desenvolvimento da consciência humana, e a gente sabe da importância que para a criança tem também o espelhamento da opinião dos adultos, para formar a própria opinião, e o que ele vai dizer é que a gente carrega isso para sempre, não só na infância, né? A gente acaba criando um sentido para aquilo que estamos vivendo a partir também dos olhares externos e dos olhares das pessoas com as quais partilhamos aqueles momentos. Aí ele chama atenção para duas questões centrais. Primeiro, é preciso criar um sentido, né? E aí a gente vai entrar no simbólico, na imaginação, como estratégias de criação desse sentido, de conexão com os grandes sentidos também. E, sobretudo, ninguém faz isso sozinho. Isto é uma narrativa interna que tem que ser feita, realizada a partir também do espelhamento das narrativas externas e das narrativas que somos capazes de criar juntos. E quando a gente fala de narrativas, não são só contar historinhas, né? São projetos de ação, são projetos de desenvolvimento, são planos para o futuro, são tudo aquilo que a gente consegue imaginar e consegue organizar num espaço e tempo da nossa vida. São as narrativas, de alguma maneira. Então, eu acho que aí ele mostra, a gente faz um link muito claro, né, Santina? Quero te ouvir sobre isso. Sobre a importância da gente saber lidar e ter acesso às práticas da imaginação, ao imaginário, à imaginação simbólica, aos símbolos, como esse grande material partilhado que a gente pode ter para criar essas narrativas comuns que gerem resiliência, que atribuam um sentido, de alguma forma, àquilo que a gente tá vivendo e vai viver, e sem esperar encontrar um sentido, porque a gente não encontra um sentido, a gente cria um sentido. Essa é a proposição central do Cyrulnik. As pessoas capazes de ter resiliência não são aquelas capazes de encontrar um sentido, são aquelas capazes de gerar um sentido. E essas estratégias de geração de sentido a gente tem que trabalhar diretamente, né? Quando a gente está falando da alma, basicamente, que é onde tudo acontece, né? De alguma forma. O que você acha disso? Poxa, acho incrível a sincronia com as questões que eu tinha pensado em trazer para compartilhar também, Malena. Porque quando eu pensei, né, no tema e como trazer alguma ideia como disparador aqui hoje, eu me remeti imediatamente a reler o texto do Jung, O Confronto com o Inconsciente. Sim. Eu acho que é um texto fundamental quando a gente pensa no trabalho com a imaginação, né? É um relato pessoal do Jung, onde ele narra a própria experiência dele, né, de confronto, de encontro e de confronto com as imagens. E uma questão que me pareceu bem importante lá é que eu falei, puxa, o Jung foi muito hospitaleiro, né, com as imagens e com as vivências que aqueles arquétipos, aqueles temas arquetípicos estavam impondo a ele. E quando eu digo impondo porque a gente sabe que não é uma escolha, né, a relação com o inconsciente, com esse mundo anímico que nos habita, que nos atravessa, que vem de todo lado, né, vem de dentro, vem de fora, como agora. Então, quando você está falando da resiliência, né, como esse trabalho propriamente, né, com o símbolo, com a imaginação, eu acho que a gente tem no testemunho do Jung clareza de como isso requer um envolvimento com essas imagens, né, uma abertura para se envolver com essas imagens. E aí, pensando que o Jung foi muito hospitaleiro, eu fiquei curiosa com a raiz da palavra hospitalidade. E é bem interessante porque é a mesma raiz da palavra hóspede. E isso foi também, eu fui fazendo uma espécie de imaginação, sabe, com o que está se passando, porque a gente está sendo
eu não diria visitado, eu diria invadido por um hóspede, né? E também Muito danado. Hospício, né? Hospício também entra nisso daí. Exato! Então, é hospitalidade, hóspede e hospício vem da mesma raiz, né? Então, a gente tem um hóspede completamente inesperado, danado, atrapalhando a nossa vida, e ele está solto no mundo lá fora e prendeu a gente nas nossas casas, né? Então, eu fiquei pensando, olha só, como é que a gente pode lidar com esse dado da realidade objetiva que nos atravessa, nos obriga a lidar e dar significado para isso. E aí, um dos fenômenos que eu achei, assim, que queria compartilhar com vocês, e te ouvir também, Malena, Valdemar, eu fiquei pensando, puxa, tenho a impressão que estamos negando essa realidade, sabe? Que estamos, e se, para a gente criar significado, a gente precisa se relacionar com o fenômeno, certo? Claro. Agora, quando a gente olha e vê, né, o movimento, assim, na consciência coletiva, me parece que é muito mais de negar que existe uma coisa lá fora nos empurrando para dentro. Olha que simbólico isso, né? É para dentro das nossas casas materiais e das nossas casas anímicas. Mas aí, quando eu vejo as pessoas falando, né, que elas estão trabalhando mais do que trabalhavam, porque aí elas explicam, mas aqui para o meu chefe, Santina, eu estou trabalhando, estou perdendo menos tempo no trânsito, então eu posso trabalhar mais agora em casa. Quando a gente vê as escolas, né, algumas de classe média alta paulistanas, falando, a criança vai fazer tarefas por videoaulas das 8 da manhã às 3 da tarde. Fico pensando, puxa, o que será que a gente não entendeu ainda, né? O que será que a gente não entendeu, que a gente não é capaz de hospedar o significado do que está acontecendo? E se tem uma coisa que eu acho que esse vírus e essa situação constelou, é a ideia de menos, né? Seja porque restringiu a nossa circulação, restringiu a possibilidade do encontro presencial, como o Valdemar acabou de dizer, né? Ou seja, eu penso em Covid, eu penso menos, menos, menos. Mas a resposta que eu observo coletiva nos meus pacientes, nos relatos de mães de escola, porque eu participo de vários grupos de mães, né? É que tem uma pressão para mais, mais, mais. Então, eu fico pensando, cotejando um pouco, né, com a experiência do Jung, com o trabalho terapêutico que a gente tenta fazer, por que será que é tão difícil, de fato, nos abrirmos para erotizar o que está acontecendo, né? E erotizar é poder se relacionar com isso que se apresenta, nos termos que se apresenta, né? Senão, dá um pouco a impressão que a gente está tentando negar mesmo e manter a postura habitual do ego, né? Sim. Que é a nossa postura de fabricar, produzir, né? É essa atitude que leva à dimensão do hospício, né? Fala, Paulo. Deixa só chamar, né? Que bom que a Santina trouxe o Jung, né? E eu vejo, sim, que o Cyrulnik, o Boris Cyrulnik, quando fala de resiliência, ele está falando muito da função transcendente do Jung, né? Quando o indivíduo está diante de uma situação de crise, surge o terceiro elemento não dado, que acaba possibilitando uma síntese, uma integração do conflito opositivo que a pessoa está vivendo. E aí a gente vai para o terceiro elemento da live de hoje, que é o símbolo, né? Que faz a integração das polaridades. Então, aí fica claro que a resiliência acontece quando você consegue sair da literalidade e simbolizar exatamente o conflito. Entender, sim, que eu tenho que ser hospitaleiro com o hóspede que me é hospitaleiro e não ser hospitaleiro. Eu posso até ser inóspito. E olha a palavra inversa, né? Inóspito é não hospitalidade para aquilo que está me agredindo. Esse é o primeiro dado. E o segundo dado que eu vi aqui nas timelines, e eu sei isso desde a época do meu doutorado, não confundir resiliência com teimosia, né? Porque, assim, a resiliência é algo que te conecta com o self para te dar ressignificação, claro. E sim, aí encontrar
um sentido, um significado, não sei, ou gerar o significado ou encontrar o significado que estava encoberto. E teimosia, muitas vezes, é o oposto da resiliência. Então, nós estamos vendo hoje um posicionamento, por exemplo, de teimosia diante dessa situação da quarentena. E isso não é resiliência, isso é um confronto de negação, pegando a ideia lá da Kluber-Ross, né? Diante de uma situação de crise, eu tento negar, depois vou barganhar, depois eu vou ignorar, e aí eu estou vendo gente falando assim, na minha cidade, que é do interior, ninguém está fazendo quarentena, ninguém está não sei o quê. É isso mesmo, porque nós estamos diante de uma situação que aflorou todos os medos, aflorou um monte de situação, e aí, né, se a gente não simboliza e não resgata a resiliência e não faz a diferenciação da teimosia, a coisa fica complicada, vocês não acham? Eu acho perfeito e acho assim, Valdemar, que realmente a questão dessa negação, né, que evidencia, claro, a fragilidade de um ego frágil, um ego sem prontidão para responder minimamente aos desafios da realidade, porque a realidade tem esse terrível hábito de não concordar com a gente, né, o que a gente gostaria que acontecesse e tal, e essa resistência burra e que vai gerando esse estado social de hospício que a gente está de alguma maneira, né? Mas como você vai falar do símbolo, né? O símbolo, como contrário do diabolos, né? Aquele que une, aquele que de alguma forma sintetiza, ele necessita deste espaço da interioridade que a Santina estava falando, ao qual a gente está se negando, porque é claro que todo o contexto capitalista, profissional do dia a dia, coloca a gente numa máquina funcional de produtividade e resultados, né? Que educa a gente para estar desconectado da própria alma, educa a gente para não estar ouvindo a voz interior, para não estar se ouvindo, para não ter o hábito de lidar com as imagens dos sonhos, de imaginar, de devanear, de ficar com o nosso tempo lento da imaginação e do imaginário, né? Então, no momento que pega a gente nessa máquina que a gente vem vindo de produtividade e quebra isso e quebra essa possibilidade de que tudo continue como sempre foi, a gente não sabe voltar para dentro, a gente não sabe olhar para dentro. A gente não consegue aceitar esse estado de interioridade sem deprimir, né? Ou sem achar que alguma coisa muito errada está acontecendo. Mas aí que tá, né? Como fazer? E aí a gente está também, a ideia também, eu acho, Santina, é trazer umas dicas, né? Trazer também alguma coisa que apresente alguns caminhos prospectivos de resiliência. Como fazer para a gente entrar em contato com essa interioridade de forma a encontrar o sentido, né? E aí é que o simbólico e a imaginação são as grandes ferramentas. Né? Eu acho que assim, eu toquei no ponto da negação, porque eu acho que sem um primeiro reconhecimento de que estamos negando, não é possível sequer, como você está dizendo, admitir que é possível se relacionar de algum outro jeito com isso, né? Uhum. Então, eu achei bem interessante na última semana, a maioria dos pacientes que eu estou atendendo online estavam muito mais entristecidos. Mas o primeiro jeito que eles começavam a falar de como estavam se sentindo era dizendo que estavam deprimidos, né? E eu comecei a fazer um jogo com eles, da gente imaginar, então, a tristeza, né, como uma senhora que está nos visitando, sim, porque, afinal de contas, esse vírus, esse hóspede invasor, tirou muita coisa da gente nesse momento, tirou Sim. a gente da vida lá fora, né? Você imagina as milhares de lutos, o que não está no inconsciente coletivo? Exatamente. Mas assim, acho que a primeira coisa, quando eu resgatei a experiência do Jung, é dizer, olha como o Jung se entregou, né? Eu estava relendo lá o texto hoje, quando ele fala de alguns sonhos, de algumas visões, que ele diz, nossa, eu me debati muito comigo para ir até o fim, para aguentar aquilo, né? E eu tenho a impressão que o primeiro movimento que a gente faz é correr para algum conceito, para algum rótulo que diga, ó, então eu estou deprimida e aí eu tenho que só ficar realmente sofrendo, né? Mas acho que a tristeza junto da melancolia, junto da angústia, como a Cris e a Lilian falaram na semana passada, né? São aberturas. Aberturas, seja para você se aquietar um pouco, acho que é fundamental essa questão de aquietar-se, sabe? Desconectar-se. A quantidade de tempo que se passa na frente de uma tela, naturalmente, né? O brasileiro
tá lá no topo da lista dos países, né, que mais acessam redes sociais e ficam na internet. Agora, com essa coisa da epidemia, de fato, parece que as pessoas não podem fazer nada a não ser ficarem conectadas. Acho que a primeira coisa, e é até um contraponto aqui, porque a gente está se aproveitando, né, da possibilidade que a tecnologia oferece, que é fazer uma live, trocar ideias, discutir essa questão com as pessoas, mas assim, poder saber escolher, poder fazer prioridades, né? Que eu vejo assim, as pessoas conectadas o tempo inteiro em tudo, e aí, de fato, não vai restar tempo suficiente, no mínimo, para se aquietar, e sem se aquietar, ninguém é capaz de se auto-observar, né? Seja para meditar, para tranquilizar a mente, seja para poder desenhar, pintar, contemplar a árvore lá fora, né? Tem gente que não está podendo sair de casa, que não tem um jardim, um pedaço de quintal. Mas, assim, essa questão de uma introversão mesmo, acho que eu estou falando, né, Malena? Acho que é o primeiro passo. Temos que introverter um pouco, né? E temos que ser capazes de estabelecer prioridades para poder dar lugar para outro tipo de experiência, que é aí sim, eu acho que é o trabalho com a imaginação, com a fantasia, né? Apesar de estarmos numa sociedade que estimula a extroversão, mas como extroversão e introversão faz parte da tipologia, eu acho que a palavra junguiana mais adequada é a regressão da energia psíquica, né? Essa energia que está sendo atrapalhada pela vida, ela tem que ir lá para dentro para poder dar a possibilidade de ressignificar. Então, essa seria uma grande oportunidade para a gente ressignificar um monte de coisa da nossa vida e da vida social, né? Mas é difícil isso, por quê? Porque tem um ego viciado, um cérebro viciado, um mercado viciado e viciante, e ávido para quê? Para voltar para o padrão, né? E o que eu queria colocar... Correr o risco de retomar o padrão. É que essa ressignificação, ela não vai se dar por meio racional, meramente racional, né? Não adianta você buscar a quantidade de informação que você quiser. Claro que estar bem informado é fundamental para não se juntar ao hospício dos ignorantes mal informados, mas não é pela dimensão do racional. E aí entra o que Jung falava. Eu gosto muito daquela fala do Jung na energia psíquica, que ele fala que a imagem tem o papel e a capacidade de mobilizar a energia psíquica, de movimentar a energia psíquica. Eu acho que a gente subestima um pouco a potencialidade das imagens simbólicas, né? E, sobretudo, assim, que não vai ser pela via racional que a gente se ressignifica, mas vai ser entrando em contato, se abraçando, se agarrando corpo a corpo com as imagens, né? Com as imagens. E nesse sentido bem riemanniano das imagens, da realidade das imagens, né? Porque nossa civilização, todo o século, do século XVII em diante, há todo um movimento para banalizar o imaginário, há todo um movimento para tornar o imaginário um delírio e desacreditar o imaginário. E a gente perdeu um pouco essa consciência, essa capacidade de entender as potências do imaginário e das imagens. E aí, através da contemplação, através do sonho, através da prática artística, sabe, desenhe, né? Imagine cenários futuros que você quer que se realizem, né? Fantasie esses cenários futuros que você quer que se realizem. Eles têm que primeiro ter lugar dentro da sua alma para depois ter lugar no mundo, de alguma maneira, né? E eu acho que essa prática está sendo fundamental, necessária. Eu estou aqui com a minha família aqui ao redor, porque live tem isso, né, gente? Vem para dentro da casa da gente. Então, de vez em quando passa um, passa outro por aqui. Vocês não se estressem, não, porque a gente não consegue desconectar da família, né? Mas essa importância das imagens, né? Pois é, eu acho que vale a pena também, Malena, resgatar o sentido da imagem poética. Porque lá nos tipos psicológicos, o Jung fala, né, naquele verbete imagem, tem um capítulo lá ao final, né, do tipos psicológicos, das definições. Eu gosto muito quando ele fala, imagem não é aquilo que se projeta no fundo do olho, na retina. Quando me refiro à imagem, também me refiro à imagem poética, né? A nossa capacidade de imaginar, né? De sonhar. E eu não sei, acho que vocês estão acompanhando, né, uma série de reportagens que estão sendo publicadas falando da quantidade de sonhos
As pessoas estão lembrando mais dos sonhos e estão tendo experiências mais vívidas com os sonhos, né? Então, assim, o sonho está acontecendo o tempo todo. Se a gente se acalma um pouco, dorme um pouco mais, que os pesquisadores estão associando a isso, né? Como as pessoas não pulam da cama correndo com o despertador, saem correndo para trabalhar, elas estão tendo mais tempo de sono e possivelmente mais ciclos de sono REM, então estão lembrando mais dos sonos e eles são mais vívidos. Quer dizer, os sonhos, as imagens estão nos habitando e estão acontecendo o tempo todo. Agora, eu gosto também de resgatar aquela ideia do Jung de que depende da atitude do ego se uma coisa é simbólica ou não, né? Então, depende de uma capacidade feminina, até poderíamos dizer, né? Do ego, de acolher essas imagens, né? De recebê-las e de se haver com elas, né? De se deixar atravessar um pouco mais por elas para que elas tenham esse efeito, eu acho, de resiliência que você está falando. Sim, e nesse momento que a gente está frágil, que a gente de alguma forma está mais vulnerável, o ego pode estar mais vulnerável, o que pode ser uma coisa boa, porque se torna um pouco mais poroso, um pouco mais aberto para essas possibilidades. Tem coisas que eu não faria no dia a dia normal, mas que agora porque estou frágil, porque estou carente, porque estou sozinho, porque estou insegura, ou seja o que for que esteja sentindo, né? Vou fazer. Quem sabe? E aí você abre uma porta para uma coisa que talvez você não abrisse antes na sua rotina funcional. Né? Então eu sinto, essa coisa dos sonhos tem trazido coisas muito interessantes. Eu também percebi essas duas coisas que você está falando. Primeiro, os pacientes mais tristes, né? Com mais tristeza na última semana. O pânico deu um pouco de lugar à tristeza, né? O que eu acho positivo. Positivo. E, por outro lado, a quantidade de pessoas lembrando mais dos sonhos. E elementos repetidos nos sonhos. Tem sido muito interessante também. Eu tenho visto a presença muito grande de animais aparecendo nos sonhos. Né? Como nos sonhos dos meus pacientes, como nunca antes. Não sei se é uma experiência só minha. Então, eu acho que tudo isso tem muito a nos ensinar também sobre o que é que está se mexendo aí nos nossos subterrâneos. Né? E a gente tem que dialogar, ficar com essas imagens, ficar com esses animais, ficar com o que quer que apareça aí. Tentar estabelecer relações imaginárias com tudo isso, né? Que não são menos relações porque são imaginárias. São até mais fortes às vezes, né? Fala, Val. Falar, Val? Você vai falar, Val? A gente quer te ouvir, Val. Fala aí. Val, não dá para te ouvir, tá ó. Sem som. Tá sem som. Eu tô aqui engasgada. Não dá para te ouvir, Val. Vamos seguir, então, né? Eu tô falando, né? Acho que o imaginário, né? Eu acho que eu gosto de usar aquela palavra imaginal. Sabe o mundo imaginal? Imaginal, que o James Hillman usa, né? Mundo das imagens, né? E ele é completamente real e nos habita, produz efeitos sobre nós. Afinal de contas, né? Quantas vezes a gente pode acordar um dia de manhã se sentindo meio mal, né? Às vezes exausto de uma noite de sono por conta de um sonho ou de um pesadelo. Ou seja, nós vivemos aquela experiência, né? Sem dúvida. Não é uma experiência imaginária, né, no sentido falso. Do que eu, né, Santina? Como a prática da própria arte-terapia é totalmente centrada nesse trabalho com as imagens, né? Mas ainda que a gente não esteja numa arte-terapia, nem seja arte-terapeuta ou esteja fazendo uma terapia de arte-terapia, a gente tem a arte, né? A arte, ela é uma das maiores expressões da criação humana desde sempre. E ela que traz, desde muito antes que se tivesse a ideia do termo terapia, ela traz para a antropologia o recurso de ressignificação, ela traz a ferramenta para que a gente lide com essa ressignificação. Então, eu estou achando muito interessante também, muitos amigos meus comentando assim, olha, eu voltei a tocar violão, que eu fazia anos que não pegava violão. Acho que voltei a escrever poesia, que fazia tempo que eu não escrevia poesia, né? Resolvi que vou pintar, sabe? Ou seja, qualquer coisa que você sinta, né, que abre um espaço para que as imagens se apresentem e para que, de alguma forma, o ego possa entrar em contato com toda esse eixo da conexão com o self que é tão fundamental.
né? E que vai, obviamente, ser o central do processo de ressignificação. Então, eu falava da resiliência no começo, falava do sentido, né? Mas, sobretudo, também para a gente compreender que esse sentido se constrói sempre nessa relação ego-self. Não tem como fugir do sentido fora da relação ego-self, né? E como é que você se abre para essa escuta do self? Claro que o self vai se manifestar como de qualquer maneira, né? Como realidade de qualquer, está se manifestando de qualquer maneira. Mas como é que você se abre mais criativamente para isso? Abrindo a porta das imagens, dos imaginários, né? E dando atenção para isso, né? Val, você ficou sem voz, Val? Nós não queremos isso não na nossa live, né, Santina? Fale, Val. Deu um problema aí? Puxa, querido. Vamos lá, o que você Não tem, acha? Me fala da terapia aí, você como essa especialista nisso. Então, é que eu gosto também de desliteralizar a arte-terapia, sabe? Sim, E, como eu disse, de pensar que às vezes você está olhando lá fora para uma árvore e é capaz de imaginar coisas, né, olhando para a árvore. Assim como as crianças fazem isso com a maior naturalidade, olhando para as nuvens no céu, certo? E sem vendo dúvida. lá todo um conto de fadas, uma história de dragões, né, e cavaleiros nas nuvens. Eu acho que isso, eu gosto de chamar esse olhar é, imaginativo para o cotidiano da gente, sabe, Malena? Ideia da Anima Mundi, né? Que Porque calma, as coisas estão animadas, estão vivas, estão pulsando de alguma Porque maneira. senão, eu também tenho um pouco de receio, que tem gente que fala assim, então você está falando que eu tenho que pintar, mas eu não tenho tempo Não, de pintar. Estou te não, falando que não dá tempo, que eu só trabalho. perfeito. Então, assim, eu estou convidando as pessoas nesse período em que elas estão ficando muito sobrecarregadas a tentar inaugurar esse olhar imaginativo para as coisas do cotidiano. Dia a dia, perfeito, Santina, perfeito. Eu gosto também dessa ideia de que a arte, claro que a arte enquanto produção artística é uma outra coisa, mas a prática e a lida com as imagens artísticas e as linguagens artísticas no dia a dia, ela não carece, como você falou, de um contexto de criação específico. É este olhar imaginativo que você está falando que eu acho que transforma, que é o que eu chamo às vezes do reencantamento do mundo. Eu gosto muito desse termo, Boa. né? De promover o reencantamento do mundo, de reencantar o mundo a partir do nosso olhar, se reencantar para as coisas, né? E aí qualquer situação pode ser uma situação, né? E quando Então, você tem recurso, você inventa, cria, qualquer um, deixa a intuição vir. inclusive, nesse momento, eu acho muito interessante, porque eu acho que é um momento em que nós fomos tirados das nossas rotinas na cidade, vou chamar assim, no mundo lá fora. É uma Sim, tremenda oportunidade, porque você pode, sei lá, ao invés de ver o Facebook, você pode ouvir música, né? sim, Ao claro. invés de ficar assistindo lá mais um noticiário sobre Covid, você pode ler poesia, escrever poesia. Sim. Então, me parece que tem uma oportunidade que muita gente está perdendo, que é de aproveitar o pouco tempo que se tem, que nos sobra no dia a dia, porque estamos realmente todos também sobrecarregados, principalmente quem tem filho em casa, né? Está tendo que dar conta dessa rotina com as crianças em casa, de poder trocar atividades. Eu acho que esse já é um tremendo exercício imaginativo e de deslocamento do ego, vou chamar assim, Sim. daquela função repetitiva, racionalizadora, né? Eu sempre tive assim pavor de pessoas que sempre falam assim: "Não, mas eu sempre fiz assim", sabe? Seja o bolo, seja o molho do frango, não interessa o que seja. "Não, mas é assim que se faz porque eu sempre fiz assim". Nós estamos sendo convidados a fazer diferente, né? Sabe, eu sempre fiz assim, esquece, né? Não vai dar mais para sempre fazer assim. Nem moradia, nem trabalho, nem divisão de recursos ambientais ou alimentícios, nem saúde, não vai ser mais assim pelos próximos 5 anos, pelo menos, né? Não que vai durar 5 anos a pandemia, mas o impacto depois da economia, a partir da pandemia, nos próximos 5 anos teremos que fazer diferente quase tudo o que fazíamos, né? E aí como é que fica isso? A gente sabe como fazer? Não, a gente não sabe. Vamos tentar, né? Vamos imaginar, vamos criar, vamos errar até acertar de novo, né? Um pouco mais de leveza, né, Santina?
Um pouco mais Sim, de leveza para sim, quem pode. Claro que a gente não está minimizando ou não está querendo aqui subestimar a situação dos miseráveis, dos que estão aflitos porque têm uma preocupação do que comer amanhã, e isso tem que ser sempre lembrado, né? Nós estamos falando basicamente para colegas também, terapeutas, psicólogos, de alguma forma, cuidadores, estamos falando a nossa perspectiva, né? Da sim, perspectiva do CEP, da psicologia analítica. Mas em um momento a gente está também dizendo que, ai, que bacana a arte, como se não houvesse também demandas graves que têm que ser defendidas, encaradas dentro da esfera social, né? E aí sim, ir para a luta, e muito objetivas e tal, das políticas públicas, tudo isso, né? E também das redes de solidariedade que a gente possa criar, possa inventar, possa participar das que já são e tal. Mas o que eu falava, não tem essa coisa de não ter o que fazer, sabe? Se você não sabe fazer nada, meu, faz um bolo e dá para o vizinho. Ou dá para alguém que precisa, né? Alguma sim. coisa você sabe fazer, sempre. Alguma coisa, né? Nada é desimportante, né? É. Voltou, Val? Voltou, Val? Não. Não Não te ouvimos. A gente não ouve ele. Vamos nós aqui, voltou. Malena. O Quando o Val ficou Valdemar puder, tremendo ele vem. para poder falar. Ai, ai. Ô, Malena, acho Vamos que é lá. bem interessante isso que você está falando, porque, veja, é, a gente está falando de um grupo de pessoas que estão podendo fazer o isolamento social. Claro. E a gente sabe que há milhares que não podem, porque estão desamparadas, né, pelo Estado, estão desamparadas, sem o devido apoio para poderem se proteger, Oi. proteger o bem máximo que é a vida, né? Agora, mesmo as pessoas que estão em casa, eu acho importante ressaltar que, assim, eu Oi. até agora não vi ninguém numa quarentena, vamos dizer, chique. Claro que tem nas redes sociais, no Instagram, o pessoal que está Quarentena. sempre fazendo. Voltou. Voltou. Eu acho que tem quem está podendo ter essa quarentena, que é o mesmo grupo muito exclusivo de pessoas que já tinha um foco voltado para isso na vida, mas eu vejo a maioria das pessoas muito sobrecarregadas, Sim, né? sim. A gente falou de fazer uma próxima live aí, falando especificamente da condição das mulheres nessa quarentena, né? Que é um sofrimento à parte também. Então, realmente, está todo mundo sobrecarregado e tentando dar conta de fazer coisas que não sabe como fazer nessas condições, né? Fala, Mas Val. aí, fala, Val, sumiu de Faltou de novo. novo. E o problema é que o Val quer fazer as perguntas do público, né? Porque a gente não tem acesso às perguntas. Você consegue ler as perguntas aí, Santina, na tua tela? Não, eu estou vendo só comentários vários, Eu assim. não consigo ver nenhum comentário, nenhuma pergunta, nada na minha tela. Eu Não consigo aparece na minha nada, tela. né? Mulheres, deixem o Magaldi falar. A gente quer deixar ele falar, pessoal. Ele é que tá sem som. Fale. A gente quer que ele fale. Ah, mas assim, o que eu acho muito importante, Santina, é a gente não se negar de algum momento e não minimizar o papel do imaginário, né? Porque, claro que a gente conectado ao inconsciente coletivo, que é antropológico, a gente sabe disso, né? A gente vai estar recebendo também muita coisa e tem muita. A humanidade passou por muitas tragédias muito maiores que essa e sobreviveu. Oi. Há uma memória ancestral Voltou. que vem em nosso socorro e a gente tem que se conectar com ela. Voltou? Fala, Val. Então deixa Voltou. eu falar, senão eu perco outra vez. Então vem. Eu não sei o que está acontecendo assim, eu acho. Mas eu estou resiliente com o microfone aqui. Então, várias coisas que surgiram, né, na conversa de vocês, e que bom que a Santina trouxe um pouco essa outra questão, né? Porque eu estava sentindo meio agoniado, que nós estamos falando aí de uma quarentena, mas de uma quarentena para 10, 15% da população brasileira que está num barco bom, né? A grande massa não está nesse barco, nem barco tem, né? E aí a coisa é outra, o que vale para um não vale para outro. Eles estão na sobrevivência, né? E aí eu acho que uma das coisas importantes dessa quarentena é pensar politicamente também. Nós que estamos nessa condição de estar aqui com computador, com Wi-Fi, discutindo no domingo às 18 horas, tal, também temos que pensar por que chegamos a isso. Repensar
o político, repensar o social, repensar o espiritual, e resgatar em nós para poder fazer que isso vá né, se distribuindo para os demais. A Malena Nício traz o Maturana e Varela, falando da autopoiesis, né, que é essa capacidade da célula aprender e ressignificar, de alguma certa forma, obviamente em função da adaptação e da sobrevivência biológica. Jung já fala da mitopoiesis, e nós estamos falando, talvez, de resgatar esse homo ludens, essa capacidade lúdica que nós perdemos, que os sonhos estão dando. Alguém aqui falou ensinar a fazer máscara, tal. Não, que bom que está vindo o sonho. Comece a escrever o sonho, desenhar o sonho, entrar em contato com o sonho, fazer aquilo que o Jung fazia. Toda a resiliência do Jung foi feito com essa regressão da energia psíquica, onde ele se recolhia, se isolava, né? Ele chegou vivendo o mundo interno, significando, desenhando, aprendendo, imaginando, para depois sair transcendente, transbordado. Tudo bem, ele também era um privilegiado que tinha recurso econômico para isso, mas agora nós estamos vivendo uma outra realidade, e talvez vários tipos de repensar humano, nós temos que lembrar disso que a Santina trouxe. Tem um mar enorme de pessoas que não estão com a mesma condição que a gente está, e esse sim, então, sem expor, né? E muitas vezes se expõe para trazer comida para nós, se expõe para estar lá na linha de frente dos hospitais e assim por diante, não é isso? Sem dúvida. E também pensar numa outra coisa, que é os impactos ecológicos que a gente causa nesse planeta, né? Porque se fala até em pouco tempo na crise da indústria alimentícia, porque tudo depende de importações e que isso vai remanejar todo o quadro do que a gente está acostumado a lidar com alimento, como usar tudo isso. E óbvio que a gente tem que começar também a usar a nossa imaginação e a nossa capacidade imaginativa para plasmar formas mais saudáveis, né, mais equilibradas de lidar com os recursos e com Gaia mesmo, com a grande mãe. Né? Então a gente tem que parar com essa ideia de que todo e qualquer alimento se acha no supermercado, sabe? Por que eu gosto de pensar um pouco nas situações, às vezes, que o Japão passou, de tsunamis, de terremotos e tal, e eles sempre se reconstituem de alguma maneira, mais ou menos rápido, porque eles têm sempre uma enorme agricultura familiar. Independente de qualquer coisa, a agricultura familiar é uma coisa para a qual a gente vai ter que voltar a olhar, sabe? Aquela coisa das galinhas no fundo do quintal e de uma pequena horta, para momentos quaisquer aí, e para gerar recursos também para serem divididos, né? Porque quando você planta uma coisa e dá muito. Eu lembro que quando eu morava na chácara, época do abacate, dava abacate para o condomínio inteiro comer, né? Quando você tem a colheita da manga, tem manga para dar e vender, para dar, sobretudo, né? Então temos que começar a pensar também como vamos lidar nas nossas relações com essas fontes de recursos naturais, dentro de uma escala de agronomia industrial, de engenharia de alimento. Eu vou deixar para os engenheiros de alimento. Eu estou falando da nossa vida cotidiana, das nossas micro-relações com a natureza. Isso a gente também tem que pensar, né? Acho que sim, e acho interessante você trazer essa expressão micro, né, Malena? Porque é muito fácil esperar que alguma coisa venha do macro e resolva, né, essa crise. E acho que a gente vai ter que descobrir que cada vez mais no micro, né, nas nossas relações mais próximas, mais íntimas, né, começando por nós mesmos, a gente está falando aqui hoje, né, mas com as pessoas do nosso entorno, que a gente pode começar a tentar ressignificar essas questões, né, políticas, sociais, psicológicas, né, para tirar também essa coisa de um imaginário que é assim, que alguém precisa resolver isso. E aí a gente se desimplica, né? Sobretudo, Santina, eu penso num país como o Brasil. Se a gente está na Alemanha, a gente pode contar com as políticas públicas que vão nos socorrer de alguma maneira. Agora, aqui,
a gente está na roça, né? Sabe Deus que coisa mais horrível ainda pode acontecer proximamente aqui nesse país, além do que já está acontecendo. Então, porque a gente está no hospício, literalmente, com aquela, né? A hospitalidade chamou o hospício na hora ali, né? Nós estamos no hospício, né? Com todo o terror da fragilidade, do abandono, do horror que ele está gerando para a gente. Então, a gente vai ter que ter soluções muito mais caseiras também, de alguma maneira, de autogestão, porque as políticas públicas raramente vão nos ajudar nesse momento aí, sabe? Não vamos poder contar muito com isso aqui no Brasil, não. E a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido também, né? Das redes de solidariedade reais, né? E começar a imaginar como é que isso pode se articular. Fala, não sei se vou mudar de assunto, mas você usou várias vezes o termo imaginário, e eu estou usando imaginação. Então, eu queria que você também diferenciasse isso para o público, eu acho importante. Imaginário, obviamente, é o universo dos arquétipos, né? É o que está posto aí como uma herança antropológica dentro do inconsciente coletivo. É o grande repertório que a gente tem, né? E que nos constitui de alguma maneira. Não precisamos buscá-los, eles estão aí, eles nos constituem, né? E a imaginação é a nossa conexão com ele. A imaginação é um verbo, ela traz uma liberdade de fazer, ela traz uma atitude, um gesto, né, que a gente pode provocar, que a gente pode otimizar dentro desse processo de não se deixar possuir por um imaginário, como nos contágios psíquicos, né, também, uma loucura das massas e por aí vai, né, mas também de se conectar com esse imaginário livremente, através das práticas de imaginação, a imaginação como algo proativo. Na verdade, a imaginação pode nos proteger do imaginário, né? Ou seja, nos proteger deste universo imaginal que nós já estamos inseridos, por conta da midiosfera, por conta de um monte de invasões e de condicionamentos, onde a gente perde a capacidade de transformar, mudar, dar uma outra narrativa para a narrativa já pré-estabelecida, né? Então, no fundo da análise restaurar a capacidade imaginativa do indivíduo, né? Porque as pessoas perderam essa capacidade imaginativa. Tudo fica muito dentro do padrão monocromático, maniqueísta, cindido, né? E tem que resgatar o divertido e a diversidade. Perfeito, não é isso? Perfeito. Eu quis te perguntar isso porque imaginário, assim, no sentido leigo, né, às vezes é confundido como alguma coisa irreal, né? Aquilo é imaginário, né? Falso, né? Mais real do que imaginário, né? Isso. E eu estava pensando na questão da imaginação, justamente, eu gosto de fazer uma brincadeira quando eu falo da imaginação. A imaginação é aquilo que ajuda a gente a entender quando a gente brinca e fala assim, ó, mundo interno não é céu da boca. Né? Essa é uma brincadeira antiga que uma amiga minha fez, eu nunca esqueci, e eu acho que ajuda para a gente entender que a imaginação tem sempre a ver com a metáfora, né? Com aquilo que nos ajuda, justamente por conta da função transcendente, a transcender o sentido imediato e literal de qualquer coisa com a qual a gente esteja se relacionando, né? E ela é lúdica, né? A imaginação, você vê, a gente faz uma brincadeira dessas, e claro, se a gente tiver essa capacidade simbólica, né, a gente consegue rir, brincar com isso, né? Eu gosto de pegar também, eu adoro etimologia de termos, né? A raiz etimológica da palavra brincar é vínculo, vem do vínculo. Então, quanto essas coisas, quando a gente brinca, o quanto elas nos vinculam com outros sentidos, né, que nos lançam a um outro estado de espírito e de alma, né? Então, a imaginação, acho que ela põe a gente em contato com a alma propriamente, né?
Então, essa ideia da metáfora, da brincadeira, do imaginal propriamente, eu acho que é o que a gente mais precisa tentar fazer, né, esses dias. E brincar que se brinca junto também, isso Olha, nos vincula. brincar é você estar vinculado com a diversão, a diversão tem a ver com diversidade, né? Com a integração de toda a polaridade. E isso te entretém. A palavra entreter significa estar entre o diverso. E a hora que você está entre o diverso, você está muito mais pronto para fazer a transcendência ou para ressignificar simbolicamente a agrura da vida, a dificuldade da vida, né? Porque você vai encontrando a possibilidade criativa, né? Mais saudável, né? E não ficar reagindo assustadamente ou dentro de um padrão já pré-estabelecido ou pelo medo e assim por diante, não é? Sem dúvida. Porque a gente não pode esquecer, o ego, ele tende a colonizar, eu gosto de dizer, né? Como diz o Jung, o ego tenta transformar tudo que é simbólico em signo, né? Tá tudo dominado, isso traz um sentido de estabilidade provisória, né? Mas é uma estabilidade muitas vezes estéril, né? Que nos mantém ali repetidamente no mesmo lugar, no mesmo nível de compreensão das coisas, no mesmo nível anímico da experiência, né? Então, eu gosto de trazer essa questão da imaginação. Eu estava lendo aqui rapidamente, olhando de lado, e vi uma mensagem da Lilian, nossa colega, a professora Lilian Usba, né, do IGEP, resgatando a ideia do Schiller, né, do brincar, né, que o Jung também cita, né. Obrigada, Lilian. Estou respondendo aqui para ela já. A educação estética do homem, né, o Jung resgata isso lá do Schiller, né. Vocês tragam as perguntas, porque eu não sei... E é interessante, nada, né? Se a gente pega, por exemplo... Fala, Val. Se a gente pega, por exemplo, o legado de Jesus, né, que fez né, um movimento tão grande e que sabe agora tudo aquilo que ele semeou vai germinar com esse momento, né? Porque eu entendo que há 2000 anos atrás ele semeou coisas demais e que nós não tivemos até esse momento prontidão anímica suficiente para compreender essas sementes todas, e ele trabalhou com 12 praticamente, e ele tinha uma linguagem metafórica. Tudo que ele falava era dentro de uma visão metafórica, com parábolas, dando possibilidade para N narrativas, mas uma ampliação de consciência das pessoas, não é? Então, esse é o caminho simbólico que ele trouxe, aquele grupo mais núcleo duro dele, dos 12 apóstolos, e que até hoje está aí reverberando, só que, infelizmente, por conta exatamente do imaginal, né, que é literal, que é materialista, que é hierárquico, que é excludente, isso está sendo usado de maneira equivocada, mercantilista, fiduciária, equivocada, perdendo para a gente aprender tudo isso neste momento de reclusão, nesse momento que nós estamos vivendo o nosso Getsemane, nós temos que passar os nossos 40 dias no deserto e reconhecer as nossas tentações, entrar em contato com os nossos demônios, com a nossa sombra, descer no poço, que é tudo isso que nós já estamos falando nos artigos e lives e tudo mais, né? Então eu vejo que nós temos sim uma grande oportunidade para repensar nós e repensar o mundo. Obviamente, primeiro fazendo em nós, para depois fazer fora de nós. Mas é um caminho muito interessante esse, apesar de todo o desconforto, né, que nós estamos vivendo. Sobretudo, sabe, Valdemar, eu acho que a gente tem que começar a se livrar dessa ideia do sucesso, sabe? Todos nós fracassamos, entendeu? No final. Vai fazer sucesso em dar certo em porra nenhuma, entendeu?
Todos fracassamos. Foi um fracasso civilizatório. A partir do fato de que você é, a princípio, um fracassado, faça o que te faz feliz e o que pode espalhar felicidade para o mundo. E resiliência. Né? Porque esse estigma de dar certo, de ter uma carreira, ou de ganhar dinheiro, ou de mostrar que deu certo, que foi capaz de, e que foi isso, que foi aquilo, é todo um discurso que foi muito apropriado, até pode ser até bacana se você pensar no ego heróico, mas não é disso. Foi apropriado por essa lógica capitalista que destruiu, né, o humano e destruiu o planeta, entendeu? Então, nós somos um bando de fracassados, sobreviventes desse Covid, e podemos agora nos dar ao luxo de fazer o que quiser, porque a gente já foi desmoralizado mesmo, entendeu? Sabe, do tipo, já dançou, né? Meu currículo já era, então a partir de agora eu vou ser feliz. Eu acho que temos que pensar um pouco a partir disso, senão não vai ter outro caminho, né? Não vai Mas, Malena, é isso que eu tentei falar no começo da nossa conversa aqui hoje. Eu tenho a impressão que tem uma parte assim muito forte das pessoas e das instituições ainda, assim, muito assim, não, vamos manter tudo como era. Então, o seu filho vai ter X horas de aula na sua casa, como ele teria na escola. Então, você vai trabalhar em casa mais do que você trabalharia na empresa. E eu fico me perguntando, porque toda negação, como mecanismo de defesa egóica, cumpre uma função, né? O que será que essa negação está protegendo? Para mim, só tem uma resposta, que é o medo da morte. Morte, Claro. seja ela física, literal, né? Porque de fato esse troço que está aí fora pode nos matar. Morte Sim. no sentido simbólico, como o Valdemar estava falando agora, e você, né? No sentido de uma transmutação da consciência. Então, assim, é impressionante. A coisa que eu achei mais saudável até agora, de verdade, foi a tristeza. A tristeza que apareceu em mim nos últimos dias, a tristeza que eu tenho visto nos meus pacientes, e a minha tentativa, e isso é muito difícil, porque eu acho que todo mundo que está atendendo online sabe disso, como é difícil acolher alguém que está triste do outro lado da tela, né? Mas Terrível. o caminho que eu estou tentando é dizer, olha, isso tem valor na tristeza, porque se tem a tristeza, a gente pode descer para o vale, né? Como se diz, a gente pode chorar. E a gente pode ver isso que você está dizendo, né? Olha, fracassei nisso, fracassei naquilo. A tristeza, eu entendo. Eu até gosto, né, da tristeza, preciso dizer isso, confessional total, essa live aqui, mas, assim, a tristeza, eu acho que é a possibilidade mais humana que temos de ultrapassar nossos limites, então, assim, parece lugar comum isso, mas é uma coisa dificílima de experimentar na carne, né? Ficar triste de verdade, entender aonde fracassamos, ou aonde esses ideais que regiam nossa vida, né, nosso ego heróico, como você diz, estavam querendo nos levar. E ser capaz de nos submeter e abrir mão deles. Acho que isso é difícil, né? Exatamente, mas eu acho que sem esse trabalho não tem resiliência daqui para frente, Santina. Né? Isso. Não consegue resiliência quem não for capaz de passar por esse luto das fantasias infantis também, do que se julgava o sucesso, do que se julgava que seria o triunfo da sua vida, o que quer que seja. A gente tem que realmente ir além disso, né? E além disso, transcender essas expectativas. E agora eu acho que é uma hora em que a vida nos coloca um tudo ou nada, né? Eu falava que, usando as metáforas, e o Valdemar pegou as metáforas bíblicas, eu falava que existe um momento da passagem do Apocalipse, que é a separação do joio e do trigo, né? Lembrando que a palavra Apocalipse significa revelação, e a gente está frente a uma revelação, que não vai olhar, né? É uma revelação, e a gente vai ter que escolher, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Esses escolhidos, para mim, são uma autoescolha, né? Quem vai olhar para essa revelação, quem vai saber separar os verdadeiros valores, os valores que não servem mais, e quem que vai se eleger para ter vida, para ter sentido, efetivamente. Porque o que a gente estava tendo também não era vida, né? A maneira como... Ouço muita gente falar assim, espero que volte ao normal. Eu espero que não volte ao normal, porque aquilo não era normal, né? Aquilo era doença. Eu espero que não volte aquilo. Vamos ver o que vem agora, né? E vamos trabalhar para criar um depois melhor. Acho que essa é a questão.
Eu acho que é fundamental essa questão do que nós vamos ser capazes de fazer agora, né? Fala, sim. Val, desculpe. Val, você quer falar? Não, nós estamos torcendo para isso que a Malena disse, né? Mas a gente não sabe. É aquilo que eu já falei várias vezes. A história mostra que a gente não aprende nada com a história e volta para o padrão. Nós já tivemos oportunidades de ressignificar, né? Quando teve a crise do subprime, em Davos, um mês antes, estava todo mundo discutindo como diminuir o consumo para poder preservar o planeta e nos salvar do planeta, porque a gente não tem que salvar o planeta, a gente não tem essa arrogância de salvar o planeta, a gente tem que se salvar do planeta. E, na verdade, a hora que acontece o subprime, diminui o consumo, era a grande deixa de repensar num consumo mais consciente. E aí todo mundo se uniu para quê? Para fazer a bicicleta voltar a funcionar avidamente, porque a gente tem que crescer o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, e o planeta está exaurido, ele não suporta mais. Esse vírus, né, que esse ou qualquer outro, já está sendo anunciado há anos. Nós temos Barack Obama falando disso, Bill Gates falando disso, vários pensadores, filósofos, cientistas, né, falando que nós estamos à mercê de algo de grande proporção, porque nós estamos num momento de muita desordem, né? E o caos está aí anunciando isso, e a natureza biológica, ela vai adiante. Então, ou a gente aprende, ou, mais uma vez, claro, né? Claro. Tem que fazer nova experiência. A minha sensação, espero estar errado até, mas a minha sensação é que esta crise será um pouco mais profunda e mais longa do que as outras. E eu acho que talvez essa gravidade, essa extensão do tempo, né, o quanto vai demorar isto, talvez nos obrigue a ser menos burros do que já fomos antes, sabe? Eu acho que nós não vamos, porque nós chegamos a um estágio que estamos melhores, não. Eu acho que nós não vamos ter outra opção. Acho que dessa vez a coisa vai ser uma coisa de teoria das catástrofes mesmo, né? Vamos evoluir na base do você evolui ou fenece, entendeu? Por isso também que eu acho que essa crise, apesar de a epidemia em si, né, a pandemia em si, está prevista para entre vai e volta uns 2 anos, os impactos econômicos sérios são previstos por 5 anos, pelo menos. Então, talvez em 5 anos, né, a gente consiga ter um pouco mais de tempo para se inteirar ou para assimilar que não é possível continuar do jeito que era, né? E nem ser pior. Eu acho o seguinte, né? Nós precisamos ser expulsos do paraíso com grande frequência, assim. Toda vez que a gente fica confortável demais, né? Meu nome é Santina, vocês sabem, né? Eu tenho essa coisa, né? Sempre soa aos meus ouvidos, né? Essas lições bíblicas, né? Acho que a gente não aprende no conforto. Podem me chamar de pessimista. Eu acho que eu sou realista. Mas eu acho que nós tendemos a melhorar a partir de conflitos e de ser tirado do berço esplêndido. Então, eu concordo, Malena. Acho que quanto mais tempo dura uma crise, mais chances a gente tem de fato de ir mais fundo nas mudanças. Senão a gente tende a voltar ao padrão inicial facilmente. Por isso que eu tenho a impressão que essa crise não vai ser tão rápida. Afinal de contas, é só uma gripezinha. Deus o livre. Não é? Mas olha, eu quero terminar... Agora, muitas pessoas falaram aqui do... O que você ia falar, Val? Muitas pessoas falaram aqui do fracasso, né? E eu sempre me lembro do Rubem Alves, saudoso, né? Quando perguntaram para ele como é que ele se sentia no auge do sucesso como escritor, como articulista da Folha, como professor, educador, e ele disse, olha, tudo que eu sou é resultado de tudo aquilo que eu planejei e fracassou, né? Ou seja, o fracasso é que me faz, né? E o Jung fala sobre isso, né? É no fracasso que você faz a construção da psique. Né? Sem dúvida. Eu fico comovida cada vez que eu uso a história do Rubem Alves, porque é a história da minha vida. Eu tentei, acho que umas 4, 5 carreiras antes de fazer o que eu fiz na vida. Todas fracassaram. Casamentos fracassaram. Tudo fracassa, mas tá tudo bem. Eu falo que a minha biografia vai ser assim, a história de um naufrágio, mas tudo bem,
A gente tem um bote salva-vida sempre no final, não tem problema. E é isso, vamos criar esse bote salva-vida, né? Para salvar o maior número de vidas que a gente puder. Né? Olha, e sobretudo, se eu pudesse, assim, para mim, né, a síntese dessa conversa de hoje é um pouco deixar esse convite para que as pessoas possam ficar tristes, porque é um momento de estar triste mesmo, porque eu acho que a imaginação também age nesse estado, né? Quando podemos Sim, claro. ficar tristes, podemos lamentar as nossas perdas, porque aí podemos talvez sonhar com algo novo e trabalhar a favor disso, né? Agora, não dá para manter. Pela sombra, né, Santina? Não dá para manter aquele padrão maníaco, sabe? Do ego heróico que fica ali tentando manter o mesmo pique no atual estado de coisas. E isto é o que eu tenho visto. Então, me preocupa um pouco, porque fica parecendo que as pessoas tendem a agir assim, como se nada estivesse acontecendo, como se a gente pudesse manter, ou devesse, como se fosse uma obrigação, manter essa produtividade num ritmo que é irreal, é fake, né? Para usar a expressão assim dos nossos tempos atuais, né? Sem dúvida. Eu acho que é isso mesmo, e eu acho que assim, a imaginação, ela nos leva a lugares que a gente não sabe. Às vezes vamos encontrar tristezas, vamos encontrar monstros, mas também vamos encontrar coisas maravilhosas, coisas incríveis, mas sobretudo vamos encontrar o que a gente precisa, o que a gente está precisando. Né? Acreditar um pouco no próprio processo interior e nessa conexão ego-self, de que as imagens vêm em nosso socorro. Né? O papel das imagens é vir em nosso socorro também, e nos ajudar. Então vamos acreditar nisso, vamos em frente. Ok? Por mim, acho que podemos, né? Podemos terminar Val, por aqui. você quer falar alguma coisa para finalizar? Então, só agradecer. Você já falou, né, Santina? Do quê? A gente já falou. A gente já falou. Já falamos aqui. Então, é que eu saí correndo para pegar o meu carregador, que eu estava sem o carregador aqui. Tá. Bom, é agradecer, né? Mais uma vez a audiência. Peço que vocês ajudem a divulgar o canal do YouTube do JEP, o Face, o Instagram. Que a gente continue unidos, que a gente supere e cresça e evolua disso aqui tudo. Lembrando que na quinta-feira que vem, às 21 horas, nós vamos estar falando com a Ana Paula e a Andresa sobre as técnicas expressivas, né? Ou, na realidade, a importância da expressão artística na saúde das crianças nesse momento. Depois, no domingo que vem, às 18, arte e loucura com a Jaques e a Lia Romano, que vai ser bem interessante, e depois vai ter outras. É isso, lembrando do Congresso do IGEP, que está lá, é um material enorme, são 4 congressos, que tem lá bastante conteúdo para as pessoas conhecerem melhor a gente, Jung, e a clínica do IGEP, que nossos analistas de informação estão atendendo virtualmente, e é bem rico o processo, e só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer muito a Malena, a Santina, e vamos tentar fazer novos encontros com outros temas para aprofundar mais e a gente se aproximar mais também da gente e dos outros. Né? A Malena e eu já queremos falar aí da questão das mulheres sobrecarregadas na quarentena, né, Malena? Isso, vamos falar. Tá na lista, Val. Tá bom? Tá na lista. Sobrecarregadas e agredidas, né? Sim, porque elas estão sobrecarregadas e agredidas. E é muito interessante, porque a gente recebe uma quantidade enorme de meme machista, né? De homens desesperados porque não sabem lidar com a mulher, porque estão desesperados. Não tem o inverso. Eu não vejo os memes das mulheres bravas porque estão com os caras em casa atrapalhando, enchendo o saco. A maior parte interessante isso, né? É porque tem tanta piadinha, né, da mulher atrapalhando o coitado do homem, né? E não o inverso. Pois é.
Tá certo, gente. Tem até cachorro agora na live, olha que legal. Ó. Eu acho É isso é aí. isso aí. Vamos então. Então eu estou desligando. Beijos. Tá bom? Beijos. Obrigada a Fiquem em casa. todos. Foi ótimo, viu, Malena? Ótimo, Val. Muito obrigada.